Meu nome é Alexandra Cassani Malta, eu sou empresária. Eu cheguei aqui no Templo de Salomão em 2018. Eu cheguei através do convite de um amigo. Eu acompanhei toda a trajetória dele, né, de vício, de depressão e, por fim, uma doença, né? Ele foi acometido por uma leucemia e o médico já tinha desenganado. Então, ele começou a frequentar. E nessa que ele começou a vir, eu vi a mudança nele. Eu vi a cura dele e eu vi a mudança de caráter dele. E ele me convidou para vir. E eu decidi vir para ver o que aconteceu com ele. Né? Como que mudou a vida dele, o que tinha de tão especial aqui que mudou a vida dele. E eu também queria, porque a minha vida era destruída. Eu tinha problema com vício. Eu tinha problema com depressão, síndrome do pânico, eu via vultos, ouvia voz. Eu já era uma criança depressiva e na minha época não se falava tanto em tratamento psicológico, em hiperatividade, ansiedade. Não era uma coisa comum, então eu era tratada como louca. Apesar de eu ter uma estrutura familiar aparentemente boa, uma família estruturada, educação, mas isso já me acometia, eu não entendia. Eu me revoltei porque eu não entendia por que eu era assim. E a minha mãe tinha uma certa religiosidade e ela falava algumas coisas que só me geravam mais dúvida. Porque é como se fosse assim, aceita porque a sua vida é assim, você tem que aceitar. E aí eu fui crescendo, comecei a fazer tratamentos psicológicos e ao mesmo tempo eu já me envolvi com as drogas. Porque o tratamento não resolvia e eu também parti para o vício. Eu comecei com amizades, eu conhecia pessoas que eram tão problemáticas quanto eu. E dali eu fui me afundando cada vez mais, eu cheguei a ponto de me envolver até com o ocultismo. Eu já tive overdose, eu já tive vontade de me matar, o meu relacionamento estava péssimo, eu não sabia cuidar da minha filha, tudo errado. Ao chegar aqui no Templo de Salomão, a primeira sensação que eu tive, que eu senti mesmo, que aconteceu, foi uma paz. Porque foi numa reunião de terça-feira. Eu vim pelo testemunho do meu amigo, mas eu não acreditava em Deus, eu não acreditava na igreja, eu não acreditava em nada que estava acontecendo. Só que quando o bispo começou a falar, eu vi algo diferente. Uma luz no altar, não só no bispo, mas no altar. E aquilo mexeu tanto comigo que eu comecei a procurar estrutura física. Eu comecei a olhar para ver se tinha jogo de luz, para ver se tinha iluminação. Se tinha algum efeito especial, porque eu falei, não é normal. E ele começou a falar de salvação. Foi a coisa que mais me impactou. Ele falou de salvação e eu fiquei assim. E aconteceu comigo, é como se eu tivesse vomitado tudo aquilo que estava dentro de mim, de dor, sabe, de angústia, sabe? Aquilo tudo eu coloquei para fora. E eu me senti em paz. Tanto é que, assim, depois desse dia, eu nunca mais saí daqui. Eu me sinto confortável quando eu venho aqui no Templo de Salomão, porque assim, a estrutura é impecável em questão de segurança, higiene. Eu consigo deixar minha filha na escolinha, então lá ela é cuidada, ela recebe lanche, ela recebe a palavra, eu tenho estacionamento, eu tenho guarda-volumes, eu tenho a comodidade, se eu precisar me deslocar a pé, eu tenho um lugar para guardar o meu celular, os meus pertences. Eu tenho assim, o conforto de assistir uma reunião sem incomodação. Então, depois que eu comecei a frequentar as reuniões aqui no templo, a minha vida mudou totalmente. Os meus desejos que eram ruins, né, vícios, tudo isso, eu fui me livrando de tudo. E a minha vida começou a mudar, como mãe, como esposa, como pessoa, né, que foi a primeira mudança de dentro para fora. O templo está fazendo mais um aniversário, mas quem ganhou o maior presente fui eu. Eu ganhei um presente que não tem preço. Ainda que se eu quisesse pagar, eu não iria conseguir, que é o Espírito Santo. Todas as vezes que eu falo, eu me emociono porque eu sei de onde eu vim. A estrutura do templo é maravilhosa, mas eu descobri que Deus escolheu habitar dentro de mim. Ser o templo do Espírito Santo, isso não tem preço. Esse foi o maior presente que eu ganhei. E que as pessoas possam receber o mesmo presente que eu recebi. Vir até o templo para descobrir que nós vamos ser o templo de Deus. Não tem preço.